mais ou menos 350 obras, 350 imagens e 141 artistas, né? Do Brasil todo, quase literalmente do Oiapoque a Chuí, quase literalmente porque tem um artista que é do Oiapoque mesmo, mas enfim, do Chuí a gente não tem. O vai e vem dela é tanto do próprio movimento da rede, por isso o nome da exposição, quanto também é um vai e vem, digamos, de estímulos diferentes, ou seja, obras de tempos diferentes, de linguagens diferentes, dividindo o mesmo espaço. Aqui tem essa instalação que vocês estavam experimentando aqui agora, do Opa Vivará, que é um coletivo lá do Rio de Janeiro, são 4 artistas que compõem o coletivo. É um trabalho chamado Rede Social, então claro que é uma brincadeira entre a rede como uma coisa que você deita e descansa e as redes sociais, ou seja, a virtualidade da rede social. E a ideia é um pouco criar uma instalação em que uma pessoa do público tenha contato com uma outra que ela nunca viu, não tem intimidade, ser obrigado a dividir o mesmo espaço. Então eles têm alguns trabalhos participativos assim que pensam isso. Esse aqui é um deles, até 8 pessoas entram ali e fazem o que quiserem também. Podem dormir, podem namorar, podem ficar ali tirando suas selfies, por exemplo, podem ficar lendo, estudando, etc, etc. E aqui sim são redes de diferentes origens. Aqui, por exemplo, é uma rede lá da região do Pantanal, chamada Várzea Grandense. Aqui você tem, por exemplo, redes de diferentes povos indígenas do Brasil. Tem uma rede, por exemplo, ali que é uma rede Runicuim. Então a exposição ela é dividida em 6 núcleos, então aqui seria uma parte já de um dos núcleos da exposição, chama Rede como Escultura, a escultura como rede, e os outros núcleos estão no terceiro andar, já tem obras mais históricas, né, que é uma parte mais contemporânea, digamos assim, mas a maior parte dos núcleos mistura obras históricas e obras mais recentes. Então, esse aqui é um trabalho da Aline Baiana, que é uma artista jovem lá do Rio, chama expropriação. Então, expropriação é um termo usado judicialmente quando você expropria alguém de uma terra para outra. Então, esse núcleo, Resistências e Permanências, que a gente tem vários artistas indígenas, tem obras comissionadas para a exposição, ou seja, obras feitas para a exposição. A exposição ela conta com mais ou menos 1/4 dos artistas são indígenas, mas obviamente para pensar a exposição era essencial ter a presença de não indígenas também e mais do que isso de não brasileiros. Por quê? Desde o século XVI, quando os europeus começam a invadir as Américas e começam a fazer livros de viagem sobre as Américas, a rede aparece. Então, no caso, esse núcleo aqui pensa como que a rede foi associada aos indígenas nesse momento da colonização e como alguns artistas indígenas hoje em dia podem olhar para si mesmos e se representar. Ou seja, em vez do europeu seguir representando o indígena, essas pessoas se representam e contam suas próprias histórias.